Neste vídeo vamos introduzir a parametrização de um elemento simples de massa in place. Vou começar um projeto novo, abrindo um template sempre simples. E o objetivo aqui é definir uma massa que vai ser bem simples, vai ser inicialmente um prisma, que vai ter 3 parâmetros associados com ele. Esse processo de parametrização é o mais simples que vocês possivelmente vão fazer no Revit. Existem outros procedimentos que são com massas adaptativas, que não são massas in place, são massas específicas adaptativas. E também temos sempre a possibilidade de parametrizar um objeto através de alguma interface de programação como Dynamo. Nós vamos fazer isso também em algum momento mais à frente. Então, a primeira questão aqui, eu vou abrir no menu de massas e vou começar uma massa in place. Vou dar nome para essa massa, vou dizer que essa massa é um prisma. Essa operação vai me deixar o sistema temporariamente em estado de esboço, em uma transação temporária, onde o editor do modelo é colocado entre parênteses por um momento e aberto um editor específico para a definição do objeto que vou fazer agora. Se eu cancelo essa operação, evidentemente volto para meu projeto e continuo trabalhando. Okay? Essa é uma interface que em Revit vai ser constante. Bom, então vamos começar. Abro a massa, chamo ela de prisma. E agora vou lançar primeiro um retângulo. Não vou me preocupar muito com as dimensões. Vou lançar um retângulo inicial, formando uma corrente de linhas perfeitamente conectadas, que vai servir como matéria-prima para criar uma forma. Vejam que aqui no Revit temos a forma sólida e a forma vazia, void. Para as nossas massas, as duas características da forma serão importantíssimas, ou seja, o estudo inicial da forma deverá traçar uma estratégia de procedimentos para combinar formas sólidas e formas vazias. A diferença da modelagem de outros modeladores tridimensionais, aqui o vazio mantém uma identidade própria e fica como um elemento vivo dentro do modelo. Então vou criar um elemento sólido. Esse elemento sólido, visto agora em 3D, gerou no momento um volume. A criação desse elemento sólido, o volume tinha um valor default, um valor corrente de altura. Ele foi extrudado perpendicularmente ao eixo da base desse prisma. Passando o cursor sobre o objeto, eu vou tendo acesso a cada elemento desse volume. Vejam que eu tenho o plano, a aresta. Se eu chego nesse vértice, capturei o vértice, capturei a aresta. Se eu preciso capturar algum elemento que eu não estou conseguindo acessar, não importa, me posiciono estrategicamente com o cursor dentro da área desse objeto e com a tecla Tab vou pressionando para o sistema ir encontrando
os elementos que estão adjacentes a essa posição estratégica. Então, se eu me posiciono aqui, eu também vou navegar entre as arestas e o vértice, essa aresta, esse plano, essa outra aresta, a aresta vertical, o outro plano lateral, o plano superior e finalmente o vértice. E o sólido completo também, né? Ou seja, a minha seleção pode querer tomar o domínio sobre o objeto completo. Muito bem, então, se eu finalizar aqui a operação, finish, pronto, o sólido foi criado como um prisma bem simples, né? E eu posso alterar as suas dimensões. O interessante aqui é parametrizar essas dimensões para ter um pouco mais de controle sobre o elemento. Então, o que eu vou fazer agora é selecionar o objeto, né? E, como ele já está criado, eu vou editá-lo. Edit in place. Novamente entrei no modelador do objeto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar uma cota entre esses dois planos laterais do objeto, entre esse plano e esse plano. Eu vou dizer que essa cota vai ser a largura do objeto. Então, vou colocar aqui uma cota que seja relacionada a esse plano lateral e a esse plano lateral. Cuidado, tá? É plano com plano. Coloquei a cota. Agora eu vou colocar uma cota entre esse plano superior e inferior. Mas como é uma cota vertical, eu vou alterar o plano de trabalho. Então vou setar o plano de trabalho para esse plano. Agora sim, a cota vai poder se posicionar entre esse plano e o plano inferior. Muito bem. Agora vou alterar novamente o plano, set work plane. Eu vou colocar o plano de trabalho aqui inferiormente e vou colocar uma cota entre esse plano vertical da frente e o plano posterior. Vejam que a cota está no plano horizontal de trabalho, né? Vou colocar aqui para destacá-la. Muito bem, vejam que se eu finalizo a operação, essas cotas, né, desapareceram, porque essas cotas estão em um nível de informação desse objeto que corresponde ao nível da geometria da sua anatomia interna, né? Então vou selecionar novamente e editar, edit in place. Aí as cotas aparecem novamente. É agora que eu vou transformar essas três cotas em parâmetros. Então vou fazer uma de cada vez. Seleciono a frontal e para criar um parâmetro utilizo esse campo. Crio um novo parâmetro. Eu vou chamar de frente. Vou definir como um parâmetro instanciado, não é tipificado, ou seja, a instância me permite alterar o valor desse parâmetro para cada objeto prisma que for inserido no projeto. Vou ter esse valor. Vou fazer o mesmo com o fundo. Fundo, instância, ok. E eu vou fazer o mesmo com a altura. Instância, ok. Então, vejam que agora tenho três cotas associadas a valores paramétricos que têm identificação, altura, frente e fundo. Vou finalizar a minha massa. Quando eu selecionar essa massa, num seletor de propriedades dessa massa, aparecem os valores dessas cotas,
que podem ser alterados numericamente nesse momento. 10. Frente. 5. Não alterou? 5. Altura. 20. Né? Então, né? 15. Aplico. Tá? Então, eu estou tomando um controle numérico sobre os valores dimensionais desse objeto. Tá? Vejam que se eu copio, por exemplo, esse elemento, eu vou fazer uma cópia. Eu agora tenho duas massas in place, as duas com os mesmos valores paramétricos, e no navegador de projeto eu vou procurar na categoria massas e eu vou encontrar dois elementos, né, derivados. O prisma foi o criado, né, que eu criei, e o prisma 1 foi o segundo elemento, né, dessa categoria que foi adicionado aqui como objeto dentro do navegador do projeto, né? Se eu alterar, né, as dimensões, né, do prisma, do segundo prisma aqui, né, pelo fato do parâmetro ser instanciado, né, eu posso identificar esses dois elementos com valores diferentes. Eu posso alterar os valores independentemente um do outro, né? Se eu tivesse querido, se a minha intenção tivesse sido padronizar uma determinada dimensão do objeto, eu teria tipificado essa dimensão, em vez de instanciado. Essa é uma decisão que deve ser tomada à luz dos objetivos que cada um tem em relação à manipulação do elemento, né? A manipulação futura do elemento. Agora eu vou rapidamente incorporar nessa massa um rasgo, né? Um rasgo que vou parametrizar como um elemento vazio. Então, vou selecionar um desses objetos, né? Vou editar in place, vou criar, vou trabalhar sobre o plano horizontal, vou criar um retângulo, né, sobre o plano horizontal, criar esse retângulo, e eu vou criar a forma vazia. Vejam que a forma vazia tem uma coloração alaranjada. Isso significa que da massa original vai ser subtraída essa forma que foi gerada a partir de uma caracterização de corte, ou seja, o vazio caracteriza um elemento sólido que vai servir como corte de um outro elemento sólido. Tá? Então vou agora selecionar novamente a massa, né? Vejam que aqui essa massa não foi modificada, porque elas são objetos diferentes agora, né? O prisma 1 e o prisma são objetos diferentes. No entanto, estão os dois parametrizados, porque as propriedades de um naquele estágio, naquele tempo, já estavam estabelecidas. Então, quando foi copiado, as propriedades paramétricas se mantiveram, né? Agora eu vou apenas editar essa massa e, com a técnica de seleção, né, pela tecla Tab, eu vou procurar chegar até o elemento sólido vazio. Está aqui, ó. Selecionei. Eu vou fixar essa altura. Vejam que como ele já me apresenta a cota de altura,
Se eu clico nesse símbolo pequenininho, clique, eu já fixei, né, a posição desse plano. Muito bem, agora eu vou parametrizar esse plano, essa altura. Parametrizo, altura vazio. Instanciado também, ok. Né? E finalizo a massa. Né? Agora, esse elemento ganhou mais um elemento controlável, que é a altura desse vazio. Né? Então, novamente, se eu copio agora esse objeto, teria um objeto derivado com um parâmetro vazio, né? É um novo objeto prisma 2, né? Do qual eu poderei, vou colocar aqui, vou colocar 10 metros de altura desse vazio. Assim como parametrizei o vazio, também poderia ter parametrizado o rasgo, né, desse vazio, né, essa largura e essa profundidade.